A gente vai iniciar o terceiro módulo do curso Afrobeat, Linguagem Musical e Ferramenta de Luta. Nesse módulo a gente vai falar de como se faz Afrobeat sob a perspectiva da melodia e da harmonia. Então, o que é melodia e harmonia? A gente falou no módulo anterior a respeito de ritmo, e a gente pode considerar que, juntamente a melodia e a harmonia, são três pilares para que a gente possa produzir música. A melodia ela vai se tratar de uma relação interna entre sons. No módulo anterior, a gente viu que existem algumas figuras que elas se referem aos valores de tempo, tanto de sons quanto de silêncios, né, de pausas. Nessa questão de melodia e harmonia, a gente trata entre relação interna dos sons. O que isso quer dizer? Uma melodia, no caso, que acho ser interessante começar por aí, a melodia ela vai ter uma identidade interna que é perceptível pelos seus ouvintes, baseado na relação entre a altura das notas que são tocadas e o tempo que elas duram. E isso é decodificado pela pessoa que escuta e ela tem uma mensagem ali com uma resposta afetiva ou uma resposta lógica que a faz memorizar aquela melodia e ter um vínculo com aquilo. E a melodia, ela tem a propriedade de ser os sons e a relação entre os sons numa perspectiva horizontal da música, que começa aqui, corre o tempo e aqueles fatos sonoros vão se dando com essas relações entre eles, e a gente entende isso como uma espécie de texto melódico. Se a gente falar a respeito de harmonia, para dar um contraponto a essa ideia que eu construí, a harmonia seria a relação entre os sons, mas pensado numa perspectiva vertical, onde esses sons todos acontecem ao mesmo tempo. Eu tenho aqui uma ferramenta que nos ajuda a compreender um pouco do que leva a gente a poder lidar de forma harmônica e melódica com a música e como isso pode ajudar a gente a fazer o famoso Afrobeat. Essa ferramenta, então, é a escaleta, também chamada de melódica em inglês, e esse é um instrumento baseado no piano, o piano que é uma modernização da música, através do sistema temperado de notas, onde você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e a oitava nota tem uma equivalência à primeira que a gente tocou, e nesse caso a gente iniciou aqui a partir do Dó. A gente teve todas essas notas aqui nas teclas brancas, são as nossas notas naturais, sem acidentes. Esses acidentes podem ser sustenidos ou bemóis. Aqui nas teclas pretas, que contam mais 5 para além das 7 até chegar na oitava, que tem o mesmo valor da primeira, eles podem assumir nomes diferentes. Isso é chamado de enarmonia. Tanto essa nota que está entre o Dó e o Ré naturais pode ser chamado de Dó sustenido se ela se refere a um Dó que foi alterado para frente, quanto ela pode se chamar Ré bemol se ela se referir a esse Ré sendo alterado para trás. Isso é um pouco complicado no começo, mas o que vale mencionar para a gente entender a relação interna entre os sons é que daqui até aqui, que a gente pode considerar que é a mesma nota em alturas diferentes, vê que começa um novo ciclo igual. 2 pretas, sem espaço com pretas, 3 pretas. Essa nota, o Dó, para chegar do Dó grave até o Dó mais agudo, a gente passou por 12 notas. O intervalo entre uma nota e a próxima nota, imediatamente à frente dela em altura, é meio tom. A gente estipula esse intervalo como sendo de meio tom. Aí já nasce, no nosso contexto aqui, um conceito muito interessante, que é o de intervalo. O intervalo é a distância entre alturas de sons. Então, se a gente fixou isso aqui como sendo o nosso ponto de partida, quando eu estou aqui, nessa tecla preta, eu estou efetivamente meio tom à frente da onde eu parti, no meu caminho ou na minha ideia. Se eu ando mais meio tom, pela soma,
andei um tom. Portanto, daqui até aqui, eu tenho um tom. Essa mesma ideia, ela continua acontecendo nos 12 tons possíveis até que a gente chega aqui na frente, onde eu estou iniciando o meu ciclo todo novamente. Essa escala que anda de meio em meio tom, por sinal, escala. O que significa escala? É uma sequência de notas que vai de uma mais grave até uma mais aguda. Aí, por onde ela passa é que é interessante. Nessa escala, onde eu ando de meio em meio tom, eu tenho como nomeada de escala cromática. A escala cromática é uma escala que, do mais grave até o mais agudo com o mesmo valor, ela anda de meio em meio tom. Nesse caso, ela tem 12 tons até chegar, 12 graus até chegar novamente na mesma nota. Só que eu não preciso necessariamente andar esses 12 graus. Eu posso andar em eliminar alguns graus do caminho e dessa forma eu alcanço resultado sonoro diferente. Levando essa ideia até aonde ela trouxe, até onde ela chegou na nossa música tradicional ocidental e mesmo essa música que o Fela Kuti usa, usando esse mesmo sistema como ferramenta, a gente tem uma dessas possibilidades de eliminação de intervalos que é muito comum e muito sonoro para a gente, muito reconhecível para todas as pessoas, para a maior parte das pessoas pelo menos, que é a escala maior. Essa escala eu estou chamando de escala maior, bem genericamente. Por que eu digo genericamente? Porque há mais do que uma possibilidade de escalas maiores. Mas essa que a gente vai tratar, para entender um pouco melhor a respeito de melodia e harmonia, é a escala maior correspondente ao modo jônio. O que ela tem? Eu vou falar aqui a constituição dela em intervalos, e aí cada grau ele tem um intervalo possível. A escala maior, então, ela parte de uma tônica, a gente vai fixar aqui o dó, mas pode ser qualquer um dos 12 tons. Ela tem uma tônica, ela tem uma segunda maior, ela tem uma terça maior, e essa terça maior é super importante, tanto em acordes quanto em melodias. A terça é determinante a respeito da maioridade ou da menoridade. Então, é maior se a terça for maior, é menor se a terça for menor. Tem também uma quarta justa, uma quinta justa, uma sexta maior, uma sétima maior e uma oitava, onde a gente chegou, então, novamente na mesma nota em uma altura diferente, como se fosse uma escada em espiral, que em determinado momento você está no mesmo vértice aqui, ó, só que você subiu de altura. Firmeza. O que é importante saber em relação a isso é que quando eu toco a minha tônica contra qualquer uma dessas notas, eu tenho um efeito. Esse efeito é que é importante. Cada um desses intervalos, ele gera um efeito fixo. Uma segunda sempre vai soar como uma segunda. Seja aqui, ó, tocada harmonicamente, tocada melodicamente, uma segunda maior. Essa segunda maior, ela vai ter mais ou menos o mesmo som harmonizado e o mesmo som melódico em várias alturas. Já a segunda menor tem um outro sabor. Harmonicamente ficaria mais ou menos assim. Esse é o som harmonizado da segunda menor. Esse é o som melodizado. Essa escala maior que a gente chegou com tônica, segunda, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e a nossa oitava, ela gera melodias e ela gera um acorde. Como funciona um acorde? Que é a base, a sustentação do conceito de harmonia. Você tem, dentro dessa escala, alguns graus que funcionam juntos, compilados, harmonizados, numa perspectiva vertical da música. Nesse caso aqui, no caso dos acordes no geral, a gente tem uma estrutura interna básica de tônica, terça, quinta e sétima. A sétima,
é quase uma adição, mas ela está na estrutura básica dos acordes. Mas um acorde só com a tríade, tônica, terça e quinta, já funcionaria. Vamos tocar então tônica, terça e quinta a partir daquela escala maior que a gente montou. Melodicamente, harmonicamente. Agora a gente vai adicionar a sétima e vai ver qual a diferença que deu quando a gente adiciona aquela sétima maior que também está contida na nossa escala. Firmeza. Os dois geram um som específico que nos traz algo, algum tipo de resposta afetiva. O interessante aqui nesse caso é notar o seguinte, que se eu usar a mesma ideia de tônica, terça e quinta, tônica, terça e sétima, tônica, terça, quinta e sétima, a partir do segundo grau dessa mesma escala que eu já usei, eu tenho um acorde diferente e uma escala diferente se eu seguir todas as notas internas. No caso do acorde, ele vai ficar assim. Ele é um acorde menor, porque se a gente partiu daqui, a gente trocou de tônica. Agora aqui é a nossa tônica. E a gente tem como terça dele a nota, no caso aqui, o Fá. E os intervalos internos aqui dessa terça são diferentes desse. Nesse a gente tem 2 tons, nesse a gente tem 1 tom e meio. Nesse caso, é um acorde menor. E esse acorde é muito importante para o Afrobeat. A maior parte das harmonias usadas pelo Fela Kuti nas músicas deles são acordes menores. Os acordes, se eu seguir essa mesma lógica, a partir do terceiro grau formar um acorde, a partir do quarto grau formar um acorde, eu estou perpassando o campo harmônico. Eu criei um campo harmônico a partir da minha escala maior jônia em dó. Esse campo harmônico, ele vai ter então 7 acordes e ele possibilita a gente criar textos harmônicos, que seria a capacidade da música de gerar tensão, passar por lugares diferentes da onde ela saiu, o background sonoro onde a melodia se constrói. No caso das músicas Afrobeat, isso se dá de uma forma um pouco diferente. Esse caso que eu falei, onde gera tensão, gera release, gera soltura, relaxamento, a gente está tratando de uma música tonal. A música Afrobeat, ela pode ser interpretada como uma música modal, porque ela se refere a um modo. O modo desse acorde, que a gente falou que seria importante, o segundo grau aqui do nosso campo harmônico, que é um acorde menor com sétima menor, ele é um acorde que está ali conversando eloquentemente com o modo dórico, que é um modo grego. Isso é um nome que é um nome teórico, mas se refere a essa organização interna de intervalos que dá essa estética sonora. Isso, então, vai ser o contexto harmônico das músicas de Afrobeat. Elas obedecem a modos. Portanto, você pode trabalhar a sua improvisação, que é um novo tópico e a gente vai abordar ele em breve, pensando, então, ou apenas em uma escala, ou apenas a partir da nota pedal, a nota que fica ali constante, porque como a gente viu nos outros módulos anteriores, a música africana ela tem uma característica circular, ela tem uma característica cíclica. Então, como manter esse ciclo aliado ao ritmo é você usar pouco texto harmônico, portanto, um acorde ou 2 acordes, que trabalham entre si, jogando o groove, que é aquela relação interna dos ritmos e do encaixe entre os sons e da promoção de movimentação dos corpos. A harmonia vai funcionar muito melhor se ela for uma harmonia contida, uma harmonia que fica sobre uma base transcendental, quase como se fosse... podemos fazer uma analogia com a cítara indiana, que tem umas cordas soltas que permanecem tocando um tom, pedal, para que as cordas que vão ser manipuladas pelo citarista criem as melodias em cima daquele mote, daquele moto perpétuo gerado por essa nota que vai, então, mantendo o modo sugerido da música. No caso a gente tratou aqui desse acorde,
ele seria o segundo grau do nosso campo harmônico de Dó maior. Esse modo, o nome dele para os músicos é modo dórico. Ele tem internamente tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima menor e a tônica. Bom, nesse submódulo a gente vai falar um pouco a respeito de improvisação. A improvisação, ela colhe muito daquilo que a gente conceituou como sendo melodia, uma condição mais horizontal da música, que acontece com o tempo, né? E a improvisação, como o nome mesmo já diz, você cria algo, você improvisa, você tira algo do momento para expressar uma ideia. E nesse caso, o nosso conhecimento de harmonia, né? A questão do acorde, a questão do modo que é sugerido pela música no Afrobeat, ele nos dá um norte pelo qual saber escolher as notas que vão compor a nossa improvisação. A improvisação, ela tanto parte de um lugar da percepção, da criatividade, da ousadia do músico que está ali se comportando através do seu instrumento, dado um background que está sendo jogado como estímulo até ele, como ela também vem de algumas construções que a gente pode fazer logicamente e exercitar a partir do momento que a gente tem algum conhecimento de um instrumento. E esse instrumento não se limita aos instrumentos musicais, influenciados por esse sistema temperado de notas. A improvisação, ela também pode se referir às palavras, e aí seria uma improvisação poética, que foi muito comum durante o Afrobeat. Então, os discos, eles contêm uma performance das músicas, mas geralmente quando o Fela Kuti levava essas músicas para o palco, ele tinha alguns jogos de pergunta e resposta, que é também uma condição super fundamental da música africana, da musicalidade africana, super expressa no blues, expressa no jazz, expressa no candomblé, expressa no axé, expressa no samba, que é de que um cantor, ou um puxador, ou uma pessoa ali de proeminência naquele grupo musical faz algum tipo de canto e tem uma resposta do coro. E nesses momentos onde a resposta fixa do coro ela entrava naquela questão cíclica, justamente aí ele tinha espaço para improvisar, jogar poesia, jogar com as palavras. E no caso especificamente do Afrobeat, ele sempre fazia isso de modo a suscitar o olhar para alguma causa que seria importante para ele, seja a fome, seja a opressão policial, a opressão do governo e a má condição de vida dos nigerianos no momento em que ele compunha aquelas músicas. Então, no contexto do instrumento, a improvisação ela pode tanto ser partir de um lugar da criatividade, da exploração, que é sempre muito bem-vinda para os músicos, mas ela pode ser guiada por uns raciocínios lógicos, por umas maneiras de você fazer escolhas para apresentar a sua ideia. E a autenticidade é uma coisa que o conhecimento ele sempre está em prol da autenticidade. Então, um músico que corre atrás de saber um pouco mais a respeito dos fundamentos da harmonia, dos fundamentos da melodia, como lidar com aquilo no seu instrumento, ele tende a sempre apresentar uma linguagem um pouco mais autêntica. Lembram-se, então, que no submódulo da melodia e da harmonia eu falei a respeito desse acorde aqui. Ele partia da nossa escala maior de Dó e ele era um acorde gerado a partir do segundo grau daquela escala. Portanto, o Ré. Nesse caso, um Ré menor com sétima menor. Esse acorde... Vamos supor que a gente use o acorde de Dó, que é o nosso acorde da onde a gente partiu como ideia, mas ele não é o nosso elemento principal aqui. O elemento principal que vai ser sugerido para o nosso improvisador é o Ré menor com sétima. Mas o Dó vai funcionar dentro dessa ideia musical que a gente vai construir rapidamente aqui como um gerador de groove. Ele é um
modo diferente, numa tonalidade diferente, que entra para justificar a existência do nosso Ré menor. E para eu gerar um groove, eu vou usar justamente ideias rítmicas, qualquer inspiração rítmica que pode vir, por exemplo, dos exercícios que a gente tratou no módulo anterior. Vamos supor que o nosso groove seja algo assim. 1, 2, 3, 4. Nesse caso, nesse exemplo, o nosso protagonista é o Ré. E esse Ré é um Ré menor, porque ele tem a terça menor, e ele tem uma sétima menor lá na ponta. Esse Ré se eu tocar todas as notas naturais aqui, ó, até chegar no Ré novamente, eu tenho um modo dórico. Mas eu não vou tratar muito de como se improvisar usando esse modo, porque é basicamente fazer escolhas de como tocar essas notas contra aquele ciclo que vem acontecendo no background. 1, 2, 3, 4. O que vai acontecer, então, é que a partir do Ré, eu tenho uma redução dessa escala que escolhe algumas notas específicas, alguns desses intervalos, e essa escolha tem uma efetividade muito grande para fazer improvisos. E essa redução a gente chama de pentatônica. É basicamente uma redução, porque você saiu de uma escala com 7 notas até chegar no mesmo grau, com alturas diferentes. Você vai usar 5 notas, e elas são a tônica, no nosso caso o Ré, a terça menor, no nosso caso o Fá, a quarta justa, a quinta justa e a sétima menor. Então ela vai ficar assim, tocada melodicamente. Unindo esse pequeno universo de notas e as escolhas inúmeras de ritmo que eu posso fazer e de padrão, seja ele 1, 3, 5, 4, 7, 1, 4, 3, 5, 7, 1, 7, 5, 4, 3. Não fiz o som, mas fiz o padrão. Justamente aí mora o fato de que a lógica pode suscitar ideias e possibilidades para o seu improviso. Vamos supor que eu esteja brincando, então, com essa ideia, com aquele groove de acordes, e eu queira fazer uma melodia improvisada, e eu vou usar só a pentatônica, e vou escolher padrões aleatórios. E nem vou movimentar a minha pentatônica em muitas alturas diferentes. Vou ficar só com aquela que é gerada a partir desse Ré aqui. Eu posso ter... O uso dessas escalas e dessas reduções e saber o comportamento dos modos em escalas contra os acordes, da maneira como eles se apresentam e a constituição interna desses intervalos, tanto nos acordes quanto nas escalas, isso leva com que o músico tenha um pouco mais de possibilidade de fazer boas escolhas quando ele estiver improvisando. Você reduz o universo de possibilidades e dentro dele você escolhe a maneira como você quer expressar uma ideia contra aquele background que você teve. Então, com isso, eu acredito que esteja apresentado uma pequena pincelada do que pode ser o universo da harmonia, da melodia e da improvisação, e acho que contribui muito para que talvez a pessoa que esteja aí do outro lado não só queira tentar fazer alguma brincadeira ou construir ou criar algo novo a partir de uma ideia musical ou ouvindo Afrobeat,
mas que se você não for músico, você possa ter uma compreensão um pouco maior do que está sendo feito quando você entra em contato com aquilo, e espero que isso te seduza a ouvir mais Afrobeat, porque tanto os internacionais quanto os nacionais têm muitas boas melodias, harmonias, sugerindo modos e improvisações dos músicos.